Olá, eu sou a aluna Valéria Cristina de Castro, da Faculdade Uninter do Polo de Barracão, Paraná. Meu RU 2378270, do curso de Pedagogia. E hoje estou aqui para mais um vídeo sobre o meu estágio híbrido na educação infantil. Já fiz vários vídeos, muito interessantes do nosso dia a dia, do cotidiano de uma escola de educação infantil. E hoje eu vim abordar mais um assunto muito importante que tem se levantado nos dias atuais da educação infantil e na escola como um todo, Hoje, o tema do meu estágio do vídeo de hoje vai ser sobre autismo na educação infantil. Então, para a gente começar, a entender um pouco desse mundo do autismo, da criança com autismo, a gente tem que entender o que é o autismo, o que leva, o que é uma criança com o TEA, o transtorno do espectro autista. Então, o TEA, transtorno do espectro autista, é considerado um distúrbio do desenvolvimento que é apresentado desde os primeiros anos de vida, geralmente por volta dos 2 ou 3 anos, período este que a criança estabelece mais fortemente relações sociais, que se envolve mais com o outro e frequenta diferentes espaços, incluindo a escola. São diversas as formas que a criança pode apresentar o autismo. No entanto, geralmente se concentra nas áreas do desenvolvimento humano, como as áreas da comunicação, a interação social, o aprendizado e a capacidade de adaptação. Segundo Mello, em 2007, o autismo é um distúrbio de comportamento que consiste em uma tríade de dificuldades. São elas dificuldades de comunicação, dificuldades de sociabilização e dificuldades no uso da imaginação. O autismo vem cada vez mais sendo foco de pesquisa na atualidade. As principais áreas afetadas por esses distúrbios são associadas à comunicação, interação social e comportamento, que podem ser observados no início da infância, aproximadamente aos 3 anos de idade. O termo autismo tem origem grega, autos, que significa por si mesmo, termo utilizado pela psiquiatria para nomear o comportamento humano que se concentra em si mesmo, retornando para o próprio indivíduo. As crianças e adolescentes identificados com o TEA, transtorno do espectro autista, por muitos anos ficaram excluídas do ensino regular. A escola deve considerar o sujeito social, respeitando suas diversidades e diferenças, propondo assim um currículo e um processo de ensino e aprendizagem que de fato inclua alunos com atendimento educacional especializado e de fato atenda às suas reais necessidades. A aprendizagem deve decorrer da organização de suportes e apoio para superar as possíveis limitações. A inclusão leva em consideração a pluralidade das culturas, a complexidade das redes de interação humana, segundo Machado, 2008. Ou seja, ela não está limitada à inserção de alunos com deficiência nas redes regulares de educação, pois beneficia a todos os alunos
com e sem deficiência, que são excluídos de alguma forma das escolas de ensino regular. A inclusão denuncia o esgotamento das práticas tradicionais das salas de aula, que tem como fundamento o modelo transmissivo do conhecimento, na espera do aluno perfeito, na padronização dos resultados esperados pela avaliação classificatória, no currículo excludente, organizado de forma disciplinar e universal, entre tantos outros elementos que compõem o mundo das práticas escolares, segundo Machado, 2008. Portanto, ensinar na perspectiva inclusiva significa resignificar o papel do professor na escola, na educação e de práticas pedagógicas que são usuais no contexto excludente do nosso ensino em todos os níveis, segundo Mantuan, 2003. O autismo, então. O autismo é uma síndrome comportamental que causa comprometimento no relacionamento e interação com outras pessoas na linguagem e apresenta comportamentos restritos e repetitivos. Conheça os sintomas do autismo. Apesar de os sintomas serem particulares de cada indivíduo, existem alguns que podem detectar facilmente a presença do autismo, como, por exemplo, geralmente, a criança com autismo apresenta pelo menos 50% dos sintomas abaixo relacionados e que podem variar de acordo com a intensidade da idade. Comportamentos repetitivos. O indivíduo autista exibe muitas formas de comportamentos repetitivos ou restritivos que o Repetitive Behavior Scale Revised caracteriza como se segue. Estereotipia é um movimento repetitivo, como a agitação das mãos, virar a cabeça de um lado para o outro ou balançar o corpo. Comportamento compulsivo destina-se e parece seguir regras, como organizar objetos em pilhar ou linhas. Uniformidade é a resistência a mudanças, por exemplo, insistir que os móveis não sejam movidos ou recusar-se a ser interrompido. E comportamento ritualista envolve um padrão invariável de suas atividades diárias, como no menu imutável ou um ritual de vestir. Isto está intimamente associado com a uniformidade e uma validação independente sugeriu a combinação dos dois fatores. Então, a antiga classificação, hoje nós temos duas visões, a antiga classificação e a atual. Então, na antiga classificação, o autismo era clássico, era basicamente o Asperger. O transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação. Então era padrão, né? O autismo era só o autismo clássico e o Asperger. Era só dois tipos e havia apenas o transtorno do desenvolvimento sem nenhuma especificidade, né? Nenhuma forma específica de explicá-lo. Já na atualidade, o transtorno do espectro autista, o TEA, aqui podemos ver que tem 3 estágios, então ele já especifica 3 estágios do autismo, que é o estágio, o
o autismo grave, né, que é onde a criança não tem muita interação com os pais, ele não responde muito aos comandos dados, né, tem alguns que não respondem nenhum comando, né, ou às vezes fica só caminhando, alguma dor ele bate, ele vai agredir, ele vai agir assim, sem a gente conseguir, né, devagarinho, com muito cuidado, muita paciência, a gente vai conseguir acalmar, por exemplo, se tiver uma reação do próprio aluno, né, da criança com autismo, que muito pouco a gente vai conseguir interagir com esse aluno autista. Então ele não vai responder nenhum tipo de comando. Já no moderado, ali a gente vai conseguir trabalhar com ele algumas coisas, né? Alguma pintura, né? Algum trabalho de estimulação, que é o autismo moderado, e já o autismo leve, que ali a gente já consegue ser um pouco mais, adentrar um pouco mais esse mundo, a gente já consegue fazer mais estimulação, né? O professor, no caso, já vai conseguir fazer bastante atividades, vai conseguir, né, usar desse transtorno, né, o espectro autista, para conseguir trabalhar, para conseguir fazer com que o aluno interaja, né, as estimulações, aos atendimentos. Entenda os graus de autismo. O leve, o problema na comunicação pode ser percebido, mas não é empecilho para que a pessoa interaja socialmente e nem deixe de desempenhar as funções que valorizam o seu contato com as demais pessoas. O moderado. As deficiências de linguagem são aspectos muito comuns. As pessoas com autismo moderado também podem apresentar alguns transtornos de comunicação. Já o severo, este nível é o mais sério. Nele, a pessoa tem problemas para se expressar, habilidades cognitivas baixas, inflexibilidade comportamental e tende mais ao isolamento. Neste caso, a intervenção deve começar o quanto antes. Então, podemos ver a diferença entre os 3 níveis de autismo, né? Embora não existam características que por si só constituam o transtorno autista, pode-se observar algumas peculiaridades fenótipas, conjunto de características observáveis aparentes de um indivíduo, mas que só se manifestam após a puberdade. Neste conjunto de características, podemos encontrar face longa e estreita, aumento de volume dos testículos, hipotonia muscular, frouxidão articular, retardo na aquisição da fala, hiperatividade, alterações esqueléticas, cardiovasculares e fonoarticulatórias, segundo Cury, 2003, na página 23 do seu livro, né? Alguns sinais, então aqui nós podemos ser atentos a alguns sinais que mostram que a criança pode ser autista, né? Pode ter o autismo. Então, ela brinca ou usa brinquedos de forma incomum, dificuldades de relacionar com pares da mesma idade, hiperatividade ou muita passividade, sensibilidade a alguns sons, choro ou risada inapropriadas, apego a objetos diferentes, fala com dificuldades ou ausência de fala, dificuldade em lidar com alteração na rotina, falta de consciência do perigo. Então, aqui são alguns sinais de que a criança pode ser autista. O autismo e a inclusão. Transtornos do espectro autista, TEAs. Áreas comprometidas são a interação social, a comunicação e a linguagem e comportamento. Para Oro,
A teoria interacionista de Vygotsky deve ser aplicada à criança autista. O autista precisa ser incluído socialmente para que haja um melhor desenvolvimento global. Cunha concorda que a interação social e a convivência mediada melhoram a aprendizagem. As atividades trabalhadas devem possuir caráter terapêutico, social, pedagógico e afetivo. Considerando a influência de autores como Vygotsky e Tomasello e dos estudos na perspectiva da interação social dos estudiosos na linguagem, Salomão destaca que a relevância dos aspectos sociais da interação para o processo de aquisição da linguagem é indispensável, tendo em vista que o desenvolvimento da comunicação é fundamentalmente interacional, sendo de grande importância os comportamentos verbais e gestuais. A partir da perspectiva da interação social, dos estudos da linguagem, Garton pontua a importância do ambiente interpessoal para a aquisição das habilidades comunicativas, ressaltando o suporte do adulto, uma vez que, sensível às necessidades conversacionais da criança, é capaz de adequar suas contribuições à capacidade desta última, ou seja, o adulto adapta seu comportamento comunicativo para obter respostas das crianças. Autores como Silva e Mulick abordam a importância do diagnóstico precoce, considerando que a idade em que a criança começa a receber intervenções apropriadas apresenta um dos elementos essenciais para o melhor prognóstico, em termos de seu desenvolvimento. Sobre o tratamento dessas crianças, Choto destaca a fusão entre a terapia e a educação, pontuando a interdisciplinariedade como um elemento indispensável para a obtenção de melhores resultados. Ademais, a autora discorre a respeito da integração de métodos pedagógicos e psicológicos, como sendo fundamental para a obtenção de avanços na interação terapêutica, apontando melhor socialização e desenvolvimento geral da criança. Tendo em vista os aspectos abordados, entende-se que as áreas de interação social, comunicação e comportamento se articulam intimamente no desenvolvimento humano, desde a mais tenra idade, considerando que os indivíduos com autismo apontam prejuízos nessas áreas. Cabe aos profissionais que com eles trabalham utilizarem estratégias que contemplem a aquisição de habilidades, que são pré-requisitos para que outros se efetivem. Nesse sentido, destaca-se a escola como um dos espaços que favorecem o desenvolvimento infantil, tanto pela oportunidade de vivência com outras crianças, quanto pelo importante papel do professor, cujas as mediações favorecem a aquisição de diferentes habilidades nas crianças. De acordo com Royer, Camargo e Bosa, o contexto escolar oportuniza contatos sociais favorecendo o desenvolvimento de criança autista, assim como o da
das demais crianças na medida em que convive, aprendem com as diferenças também. Silva e Facion afirmam que os demais alunos irão se enriquecer por terem a oportunidade de conviver com o diferente. Já Fiaes e Bichara apontam a escola regular como um contexto no qual a criança com dificuldade encontra modelos mais avançados de comportamentos para seguir. Vygotsky, em seus estudos sobre a defeitologia, já afirmava os benefícios da inserção da criança com deficiência mental em grupos homogêneos, podendo as crianças mais capazes atuarem como mediadoras no processo de aprendizagem. Tais trocas remetem ao conceito de mediação que, segundo Vygotsky, desempenha um papel fundamental em que as trocas que a criança estabelece com outras crianças e com adultos exercem a função importante para o desenvolvimento e a aprendizagem. Sobre a inclusão escolar dessas crianças, embora haja vasta literatura, alguns autores apontam que a ênfase dada aos prejuízos e limitações inerentes das características de síndrome torna esta prática questionável. E, historicamente, essas características têm sido utilizadas como justificativa para a não inserção escolar das tais crianças. Em concordância com autores Batista, Bosa, Fiaes, Bichara, Royer, Camargo, Bosa, Lago, Lira, Oro e Sereno, parte-se dessa ideia de que, embora seja uma prática difícil e também realizável, é possível, considerando os benefícios das vivências escolares, todos os termos de interação social, quanto do desenvolvimento de habilidades cognitivas nas crianças do espectro autista. Isso exige um reconhecimento das pessoas em relação às particularidades dos transtornos, bem como a criação de ações que sejam prospectivas no sentido de favorecer o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, incluindo o pensamento e a linguagem, segundo Vygotsky. Também Vygotsky, ao se utilizar da expressão pensamento verbal, contribuiu para a nossa compreensão dessa complexidade, abstração e concreção do conceito de psiquismo e da função mediadora da linguagem. Segundo Mota, na teoria vygotskiana, a mente, mais do que um mundo interno em si mesmo, é o reflexo do mundo externo no mundo interno. Em outros termos, no desenvolvimento humano, a ontogênese evolui para a sociogênese, impulsionada pela função social mediadora da linguagem, responsável pela construção do psiquismo, pela reorganização do próprio comportamento e pelo desenvolvimento intelectual.
Na teoria semiótica do internalização das funções psicológicas superiores, Vygotsky argumenta que o psiquismo tem origem nos processos sociais. Pensamento e linguagem. Nas teorias apresentadas, estabelecem, pois, um relacionamento uma relação dialógica, já que, embora o pensamento possa não ser materializado por palavras, por exemplo, no caso da ausência da fala externa em alunos com TEA, é por meio delas que ele existe. Assim, pensamento e linguagem, mesmo tendo origem genética diferenciada, por meio de interações dinâmico-relacionais do processo de desenvolvimento cultural, aproxima-se dialeticamente, e o pensamento se torna verbal ao mesmo tempo que a fala se faz racional, segundo Vygotsky. As pessoas típicas alcançam culturalmente a habilidade de aprender das falas dos outros, a intermediação entre o concreto, o real, e o abstrato, o conceito. Já os autistas necessitam de maiores explicações desse processo de materialização da abstração contida no significado, que deve ser valorizado nos contextos escolares e sociais do seu desenvolvimento proximal. Essas duas formas específicas de leitura da realidade geram vários transtornos na comunicação, necessitando para a amenização dos mesmos de processos diversos e continuados de aproximação cultural, apropriação cultural, que só vai ocorrer mediante uma inserção na rede social, complexa nas relações interpessoais, intersubjetivas. Portanto, a instituição escolar, em parceria com a família, pode, a partir desses saberes científicos, rever o conceito sobre o psiquismo e a linguagem das pessoas com TEA e auxiliá-las em seu desenvolvimento, por meio de uma educação socio-interacionista, norteada pelas teorias semióticas beativiana e vigotskiana, que enfatizam a natureza cultural do pensamento e da linguagem. Na teoria socio-interacionista de Vygotsky, as relações entre aprendizagem e desenvolvimento são aspectos muito importantes, pois para ele o desenvolvimento é promovido pela aprendizagem e a interação entre meios e indivíduo é essencial nesse processo. A criança internaliza as interações com o ambiente e assim ocorre o desenvolvimento que acontece de fora para dentro. A cultura é uma das principais influências para que ocorra o desenvolvimento mental. Ela indica os caminhos e também as peculiaridades da sua conexão com o mundo. É na escola onde tudo isso será vivenciado e onde a criança irá associar suas ações à concepção do mundo e em que ela está inserida. Segundo Vygotsky, a criança necessita de atividades específicas que proporcionem o aprendizado, pois seu desenvolvimento é dependente dessa aprendizagem,
por intermédio das experiências e interações em que foi submetida. O professor é o mediador desse processo, pois por ser o mais experiente e planejar suas intervenções. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio de relações sociais, ou seja, de sua interação com outro indivíduo e com o meio. Para Vygotsky, o professor é a figura essencial do saber por representar um elo de intermédio entre o aluno e o conhecimento disponível no ambiente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a inclusão da criança autista na escola. Quando pensamos em criança autista na escola, não estamos excluindo ela que tenha atendimento educacional especializado. Como toda criança autista, vê seus irmãos, primos e vizinhos irem para a escola. Para eles, não irem para a escola é uma forma de comprometer o desenvolvimento social deles, segundo Belisário Filho, em 2010. O processo inclusivo na escola regular. Em uma escola pública, em contexto de inclusão escolar, constatamos que o tipo de convivência estabelecida na classe independente da presença de alunos com deficiência, bem como as dificuldades de inserção, não estão relacionadas à deficiência, mas à forma como a criança é educada, segundo Figueiredo, em 2008. O papel da escola. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que prejudica a capacidade de comunicação e de interação social, atinge 1% das crianças e é 4 vezes mais frequente em meninos. Então, aqui um dado muito importante, né? Ao receber um aluno com o diagnóstico de autista, a escola deve conversar com os pais para entender quais são as habilidades e limitações da criança e certificar-se de que ela está em tratamento médico e multidisciplinar. O processo de escolarização inclusiva de alunos com TEA requer dos profissionais que trabalham nesse espaço compreensão sobre os comprometimentos na tríade do desenvolvimento. Para Vygotsky, a pessoa com deficiência apresenta desenvolvimento diferenciado e esse aspecto precisa ser levado em conta nos momentos de planejamento didático. É necessário também que os profissionais da educação tenham conhecimento sobre o mecanismo legais que visam garantir os direitos básicos inerentes do indivíduo com deficiência e que a concepção do profissional sobre a especificidade humana seja revisitada, já que muitas barreiras que dificultam o desenvolvimento dessas crianças estão relacionadas à postura resistente do professor e do gestor frente a esses sujeitos. Para isso, é necessário que o professor, antes de tudo, observe para assim adotar estratégias que favoreçam a interação social e, sobretudo, o comportamento de iniciativa. Segundo Lemos, esse fato nos leva a refletir sobre as atividades mediadoras que o professor exerce no desenvolvimento e na relação interpessoal estabelecidas entre os pares de deficiência ou com desenvolvimento típico. As contribuições de psicogênese da pessoa completa de Henri Vallon e os pressupostos da psicologia histórico-cultural de Levi Vygotsky contribuem para
a atitude de encarar o sujeito com deficiência, o sujeito com o transtorno do espectro autista, como aquele que reflete, capaz de vincular suas ações à representação do mundo que constitui sua cultura, sendo a escola um espaço e um tempo onde este processo é vivenciado, e que o processo de ensino-aprendizagem envolve diretamente a interação e a mediação entre sujeitos. É impossível apoiar-se no que falta a uma criança naquilo que ela não é. Torna-se necessário ter uma ideia, ainda que seja vaga, sobre o que ela possui e sobre o que ela é. Autismo, inclusão escolar, concepção que norteiam a organização do trabalho pedagógico. Segundo Vygotsky, todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no discurso do desenvolvimento da criança. A primeira vez nas atividades coletivas, nas atividades sociais, ou seja, com funções interpsíquicas. A segunda na atividade individual como propriedades internas do pensamento da criança, ou seja, como função intrapsíquica. Então aqui vamos falar um pouco da adaptação da educação infantil. No contexto de planejamento das atividades do contexto escolar, os educadores devem ficar atentos para que a programação escolar contemple atividades que sejam compatíveis com a especificidade da pessoa autista. Com isso, seja possível notar progressos no desenvolvimento de determinada habilidade planejada. Então aqui tem a arte-terapia, né, como um mecanismo para ajudar o aluno, né, a chegar nos objetivos. Também temos a rotina, né? Podemos ver aqui, notar uma rotina para a criança autista pode ser levada muito em consideração, onde a criança vai chegar na sala, ela vai ter a sua rotina de arrumar o seu caderno, de pegar o seu lápis, de arrumar e depois guardar todos os lápis novamente, os brinquedos, a hora do trabalho, a hora de pintar, a hora, né, do recreio, a hora do lanche. Então, criar uma rotina dentro de sala de aula com esse aluno, né, que vai ajudar nesse processo de aprendizagem. 10 dicas para manter a atenção do aluno com autismo na sala de aula. Então, ter comunicação objetiva, evitar atividades muito longas, adaptar currículo, atividades e avaliações, propor atividades baseadas no interesse do aluno. Nas atividades, utilizar quantidades táteis, explorar o cotidiano, propor pequenas tarefas diversas, utilizar abordagens sensoriais, incentivar sempre e utilizar jogos. Então aqui seria o que o professor vai ajudar esse aluno, como ele vai levar esse aluno até o projeto, né, o que ele quer, na verdade, a aula, né, por exemplo, num desenho, o professor vai querer levar ele para fazer esse desenho. Então, como que o professor vai fazer isso? Então, ali, o primeiro passo é conduzir a criança pela mão até o ambiente desejado. Então, sendo uma sala de aula, o professor vai levar, vai pegar fazer esse gesto que a criança vai sentir confiança, né? Segundo passo, coloque a mão apenas sobre o ombro, para que a criança aprenda como se deslocar no ambiente escolar. Então, ali o professor também vai ser esse intermediador, esse auxiliador na hora da criança
da independência da criança, né? Dele saber aonde ele vai, como ele volta, né? Então, tudo isso é um processo de aprendizagem. E verbalize, o terceiro passo, verbalize para onde a criança deve deslocar-se. Assim, ela estará desenvolvendo a autonomia. Então, como falamos antes, né? Esse é o processo que vai ajudar e contribuir muito com o processo de aprendizagem desse aluno, né? Que vai trazer a independência dele no ambiente escolar ou para a vida também, né? No decorrer desse contexto, poderá dar-se uma regressão, por isso será necessário voltar ao primeiro passo e repetir todo o processo, até a criança conseguir caminhar sozinha. Se a criança rejeitar o contato físico, pode ser utilizado um dos seus brinquedos preferidos para gratificação ao exercício realizado, segundo Jordan 2000. Então aqui eu trouxe um pouquinho sobre as atividades para crianças com autismo, né? Então o que pode ser utilizado, quais que são os projetos que pode ser adaptado, né, para a sala de aula, para que o aluno possa ser estimulado, possa ser ajudado, né, nesse contexto dentro de sala de aula. Então aqui, primeiramente, eu coloquei um quadro de rotinas, né, que são ideias também que já vêm de professores de estimulação, professores, né, que já são feitas nas escolas de estimulação por outros professores. Então, já se tem essa ideia aí que é do quadro de rotina, né? O quadro de rotina que é muito utilizado na maioria das escolas que tem esse aluno com deficiência, né, com autismo no caso. Então ali vai auxiliar o aluno a saber associar a realidade que ele está vivendo com aquele desenho. Então ele vai se acostumando, né, com essa rotina. Aqui alguns brinquedos, recursos sensoriais. Então ali diversos brinquedos, a bolinha com, né, para ele pegar, para ele sentir, né, a slime, que é muito utilizada agora, que ele pega, ele pode apertar, figuras, né, frutas, ali temos as bolhas de sabão, né, que a criança também pode ser estimulada. Aqui nós temos esse brinquedo de estimulação também, que é feito com litrinhos e alguns objetos dentro, onde a criança vai virar, ela vai ver aqueles, né, objetos correndo, ele vai ser estimulado. Aqui também essas bolinhas que ajudam também, não só pela estimulação, mas também ajudam no processo da criança quando ela estiver nervosa, quando ela estiver, né, ali no momento de tensão, ela vai conseguir se acalmar com essa bolinha. Vai ser o refúgio, o cano de escape desse aluno, né? Aqui, quadro com o nome da criança. Então pode ser utilizado um quadro onde a criança vai chegar, vai ser feito todo o trabalho com o professor de colocar o nome, a criança vai poder fazer o seu nome, se ela vai aprendendo ao mesmo tempo sendo alfabetizada, né? Aqui também, na hora de escrever, né, a criança vai ser estimulada a escrever o seu nome. Aqui também são atividades de alfabetização, onde a criança vai colocar a letrinha, onde a criança vai pegar a bolinha com a letra, ela vai colocar dentro do litrinho correspondente. Aqui, atividades guias, onde o professor vai estar retirando essas tampinhas, né? E vai estar colocando novamente a criança que vai colocar, vai correlacionar a cor do desenho ali com a cor da tampinha. Então ela vai encaixar, né? Vai levar até onde ela quer, vai encaixar, né? Ali no azul, no amarelo, vermelho, verde.
Então ela vai estar guiando, né, a sua mente e sabendo aonde ela vai ser colocada. Aqui também, ali a criança vai colocar em cima da cor correspondente à tampinha, né, o que é amarelo em cima do amarelo, o que é azul em cima do azul, né, o vermelho em cima do vermelho. Aqui, atividades estimulando o grande e o pequeno. Então aqui a criança vai colocar, por exemplo, ali temos pedrinhas de vários tamanhos. A criança vai estar colocando aonde é o potinho do pequeno, ela vai estar colocando a pedrinha pequena. O grande, ela vai estar colocando a pedrinha grande. Então assim ela vai diferenciando, trabalhando, estimulando o grande, o pequeno, né? Vai aprendendo com isso também. Aqui ela vai colocando as cores também, ou relacionando a quantidade, né, de objetos ali com os rolinhos lá atrás e os números. Massinha de modelar também é um grande aliado, né, na maioria das estimulações. A criança autista geralmente gosta muito de massinha. Então, seria isso que eu gostaria de trazer hoje. E agora eu vou estar passando um vídeo, né, sobre o autismo, sobre o que é autismo e como se manifesta. Somos todos diferentes. E isso é maravilhoso. Algumas diferenças são fáceis de se ver. Altura, estilo do cabelo, cor dos olhos e por aí afora. Outras diferenças não conseguem se ver. As nossas comidas favoritas, medos ou habilidades. Curiosamente, a forma como vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê neste desenho? A maioria das pessoas vê um pato, mas alguns de vocês talvez tenha visto um coelho. O que quer que tenha visto, você está correto. Isso é só uma ilusão no desenho para te mostrar que todos os cérebros funcionam de maneira diferente. O cérebro é o computador do seu corpo. Controla e trabalha de forma diferente em cada um de nós. Como se aprende. Por isso é que todos somos bons em coisas diferentes. Como se sente. Porque todos nós sentimos emoções diferentes. E como você se comunica. Por vezes, o cérebro está conectado de uma forma que afeta os sentidos, como entendemos as situações e como interagimos. Isto é designado como autismo. Muitas pessoas têm autismo, por isso é provável que você conheça alguém que seja autista. E por esta razão, será muito útil saber um pouquinho sobre o autismo. As conexões especiais por dentro de um cérebro autista, por vezes, fazem a pessoa ser muito boa em tarefas que nós achamos muito difíceis, como, por exemplo, a matemática, pintura, a música. Mas também pode acontecer o contrário, e atividades que consideramos muito fáceis são incrivelmente difíceis para aprender, como, por exemplo, fazer amigos. Os sentidos constantemente enviam informações para o cérebro sobre o ambiente que nos rodeia e sobre as outras pessoas. No entanto, enquanto os sentidos da pessoa e o cérebro não comunicarem bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando como essas pessoas veem o mundo. Se imagine descendo a rua. Assim é como um cérebro autista poderá experienciar o mesmo passeio. Assustador. Infelizmente, em muitos dos casos, a pessoa não pode dizer em voz alta o que sente. Portanto, mesmo com aquele caos todo a girar na cabeça deles, eles parecem estar bem exteriormente e impossibilitados em pedir ajuda.
todos desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a sentir mais calmos em situações desconfortáveis. Talvez olhemos para longe, nos coçamos, roemos unhas, ficamos nervosos, mordemos lábios e por aí vai. Igualmente, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que os ajudam a sobreviver com estes momentos intensos. Estes gestos parecem pouco comuns, mas é só a forma própria que eles encontraram para se sentirem calmos. Quando acontece, mostra que eles estão passando por um momento difícil. E a melhor coisa a fazer é não tornar o momento mais difícil ainda nos chateando, ignorando-os ou fazer piada deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler os jogos de um Xbox, não significa que está estragado. As pessoas autistas precisam de amigos que estejam dispostos a dar tempo para os conhecerem. Com boa comunicação e muita paciência, todos ficariam bem melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou estragadas. Elas simplesmente têm uma visão única do mundo. E com um pouquinho de apoio dos seus amigos, talvez se sintam capazes de compartilhar a sua visão. Autismo pode fazer coisas fantásticas acontecerem.